Oi, minha gente, vamos juntos. Mais um vídeo no canal. Eu sou a Caroline. Tô dividindo com vocês um pouquinho não, tudo sobre a minha experiência na compra do primeiro imóvel. Vou dividir os perrengues, o que deu certo, o que deu errado. Acho que a gente vai aprender muito junto aqui no canal e também vai se divertir um pouco. O vídeo eu entendo que é um dos mais importantes para quem vai fazer a compra do primeiro imóvel. Esse tipo de conteúdo não tem no YouTube e nem outras redes de busca. Eu não encontrei, não de uma forma completa, como eu vou trazer aqui um compilado de toda a parte burocrática que foi para a compra do meu primeiro imóvel, né? Já lembrando que é a minha experiência, eu vou dividir com vocês o que eu passei, o que eu poderia ter feito diferente, e que não me trouxe nenhum prejuízo, porque deu tudo certo no final, depois da minha resiliência, mas algumas coisas que podia ter sido feito diferente, que eu poderia ter me resguardado um pouco mais, e eu acho que vai ser bastante útil para você que está fazendo a compra do primeiro imóvel e não sabe por onde começar, não sabe como que faz. Então eu vou explicar um pouquinho detalhado de como foi esse processo, essa parte burocrática até a efetiva assinatura do contrato. Lembrando que o meu imóvel ele foi financiado, tá? Eu comprei ele pelo financiamento imobiliário de um banco. Se você vai fazer a compra e vai passar por esse processo de financiamento, eu acho que tudo que eu vou falar aqui vai ser de grande valia para vocês. Antes de mais nada, então, eu gostaria já de convidar vocês a se inscrever no canal e acompanhar um pouquinho do nosso conteúdo. Se você tá nesse processo de compra do primeiro imóvel, eu acabei de fazer 30 anos, eu acho que esse é, assim, em tese, é o momento que as pessoas já começam a se organizar psicologicamente ou financeiramente, se programando para a compra do primeiro imóvel. O imóvel brasileiro tem essa cultura, né, de ter a casa própria, então eu tenho certeza que aqui nesse canal eu vou ajudar um pouquinho você que está nessa busca para a compra do primeiro imóvel. Vamos juntos? Como eu falei, o meu imóvel foi financiado. Então, se você também está imaginando, está se organizando para fazer o financiamento imobiliário, eu aconselho primeiro você se informar com os bancos que você pretende fazer o financiamento, qual seria o valor do crédito pré-aprovado e assim colocar um limite de qual é o imóvel que você deseja encontrar. Agora, se você já sabe o valor do crédito pré-aprovado no banco e já encontrou o imóvel que se encaixa no valor do crédito pré-aprovado, aí inicia os trâmites. Eu sempre aconselho que as pessoas tenham o acompanhamento de um corretor. O corretor realmente ele ajuda, um bom corretor, né? Ele ajuda na negociação e ajuda nesses trâmites que são necessários. Se você não tem um corretor, ou se você não sabe por onde começar, as dicas que eu estou dando são só para você não ficar perdido, né? E ter mais ou menos uma noção desse processo de como ele está funcionando. Mas o ideal é que você sempre tenha o acompanhamento de um corretor de imóvel para que lhe direcione e também um correspondente bancário que vai lhe auxiliar nos trâmites com o banco. Escolhido o imóvel, Carol, já sei qual é o imóvel que eu quero, eu já escolhi, eu já sei qual é o meu crédito pré-aprovado no banco, qual é o próximo passo. Em tese, após ter encontrado o imóvel conforme o valor do crédito pré-aprovado, em tese, o primeiro passo é celebrar um contrato de promessa de compra e venda. É necessário esse contrato? Eu aconselho para sua segurança e para a segurança do vendedor também, tá? Porque com o contrato de promessa de compra e venda, tu tem a garantia de que após o final desse processo de financiamento, de autorização do crédito, da liberação do crédito, você vai ter aquele imóvel ainda disponível. Porque é comum, é muito comum esse processo de pré-aprovação de crédito até o efetivo crédito e assinatura do contrato de financiamento com o banco, a demora de um prazo de até 90 dias. Ou seja, nesses 3 meses, pode aparecer alguém que queira comprar o imóvel do vendedor à vista,
Ou pode ser que alguém que já tenha o crédito pré-aprovado, já tenha essa parte do processo de financiamento já quase finalizado, ou desistiu do imóvel anterior e está à procura de um novo imóvel, já com esse processo já bastante adiantado. E aí, para que o vendedor acabe não vendendo o seu imóvel, que você já tinha se planejado, se apaixonado, enfim, vendendo o seu imóvel para outra pessoa que já estava com o dinheiro na mão. Então, é bastante importante para você, comprador, e para o vendedor, que também não correu o risco da desistência do imóvel, faça um contrato de promessa de compra e venda. No meu caso, o contrato de promessa de compra e venda foi importante, mas porque eu demorei mais de 90 dias para a compra do meu primeiro imóvel, porque aconteceu alguns problemas, mas também foi um motivo de preocupação, porque embora eu seja advogada, a gente fala, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, embora eu seja advogada e quando eu recebi o meu contrato de promessa de compra e venda, eu me ative a ter cláusulas abusivas e não me ative a ter uma segurança jurídica maior, tá? Então, o que acontece? No meu contrato de promessa de compra e venda, não tinha previsão, tinha previsão de multa, caso eu desistisse do negócio, enfim, mas não tinha uma cláusula que desse a devolução dos valores caso desse alguma desistência do banco. E foi algo que quase aconteceu comigo, porque quando eu fiz a compra do primeiro imóvel, e isso assim, não é só no meu caso, a maioria dos casos, quando tu faz a compra, celebra um contrato de promessa de compra e venda, em tese você já dá o valor da entrada da casa. Então, os bancos costumam fazer o financiamento de 80% do valor do imóvel e os outros 20% você deve dar como entrada, né? Em tese é à vista, né? Dar o dinheiro de entrada. Vou dar um exemplo para melhor ilustrar. Vamos se dizer que a compra do imóvel que você está procurando, o valor é de 100 mil. O banco vai financiar 80% desse valor de 100 mil, ou seja, 80 mil. Os outros 20 mil você deve dar de entrada para o comprador. Em tese, a maioria dos casos, você deve dar o valor da entrada no ato em que você faz a assinatura do contrato. No meu caso, eu tive que assinar o contrato de promessa de compra e venda porque tinha outras pessoas interessadas no imóvel 2 dias após eu ter conhecido o imóvel, ter visto o imóvel. Ocorre que quando eu assinei o contrato de promessa de compra e venda, eu não verifiquei a devolução do valor, ou a devolução 100% ou a devolução em parte, né, tirando uma multa que pode ser prevista. Então, qual é a minha dica nesse primeiro ponto quando você vai fazer o contrato de promessa de compra e venda, tá? Esse contrato de promessa de compra e venda é um contrato bilateral, ou seja, ambas as partes contraem obrigações e direitos. Logo, há a possibilidade de negociação das cláusulas. Embora eu tivesse tido acesso ao contrato e tempo para ler, eu não me ative a essa cláusula, mas eu acredito que seja por falta de experiência mesmo. O que aconteceu? Eu fiz o pagamento, eu assinei o contrato de promessa de compra e venda e fiz o pagamento em 2 dias úteis, eu fiz o pagamento do valor da entrada e posteriormente o banco que tinha me dado um crédito pré-aprovado, né, que foi que eu acabei limitando o valor do meu imóvel, ele voltou atrás e não tinha mais, embora tivesse um crédito pré-aprovado, ele não teve depois mais interesse em me conceder o crédito. E eu me vi numa situação bastante complicada, porque eu já tinha dado o valor da entrada, que foi um valor que eu e o meu companheiro juntamos esse valor, né? Se organizamos para ter esse valor da entrada. E o meu contrato de promessa de compra e venda não previa devolução nem no total, nem em parte. Então, se o banco não fosse em frente com a aprovação de crédito, eu perderia todo o valor. Então, a minha dica é, se você vai fazer um contrato de promessa de compra e venda,
A orientação é se ater às cláusulas abusivas em questão de prazo, porque o prazo tem que ser, em tese, superior a 90, 120 dias, porque é um processo bastante demorado. E também outra questão que é importante de ser observada é a questão de devolução do valor total ou em parte, caso o banco opte por não mais conceder o crédito, né? Este banco ou outros bancos. No banco que eu escolhi foi o Banco Bradesco, que me deu um crédito pré-aprovado. Na hora de que eu já tinha depois, posteriormente, assinado o contrato de promessa de compra e venda e quis colocar em prática a concessão do crédito, o banco, por algum motivo que eu não sei dizer, ele optou por não fazer mais a concessão do crédito. E acabou que eu já tinha feito o pagamento do valor da entrada pro proprietário e não tinha uma previsão legal, pelo menos, né? Eu até poderia conversar com ele, enfim, mas não tinha uma previsão legal de devolução dos valores. Então eu não teria, eu poderia pedir, mas ele não teria a obrigação de me devolver o valor da entrada porque não tinha previsão contratual. Então, assim, é super importante que nesse contrato de promessa de compra e venda vocês se atenham aos prazos e a devolução parcial, nem que seja, né, do crédito, caso o banco se negue a conceder o crédito total do valor do financiamento.